Diz assim a palavra do Senhor, que foi uma palavra que nós entramos debaixo dela profeticamente para este ano de tantas crises. Diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ore por mim. Senhor, use a minha vida, que eu seja bênção para estes príncipes que aqui estão. Senhor, eu sei que estou diante de um povo especial, zeloso, de boas obras, povo considerado menina dos teus olhos, povo considerado seus pequeninos, ó Pai. Por isso, ó Deus, com tremor e temor, eu me coloco à sua disposição, me entrego nas tuas mãos, para que este povo seja bem servido, para que o banquete seja especial, de acordo com como este povo é especial, para que o alimento venha de acordo com a necessidade de cada um, e que nós possamos ter experiências nesta noite, através da tua palavra e da oração, através da tua palavra e do clamor, através da tua palavra e da tua visitação, e nós daremos a ti sempre, sempre, Pai, toda glória, toda honra e todo louvor. Que seja repreendido neste lugar todo espírito que se opõe à tua palavra, todo espírito que resiste à tua palavra, todo espírito que combate a tua palavra, que saia daqui no nome de Jesus Cristo, e que fique do lado de fora, amarrado, amordaçado, sem condições de nos atingir, nem de nos atrapalhar ou de nos roubar, no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Dá um aplauso ao Senhor. Antes de você se sentar, abraça teu irmão. Aleluia. Fala, vamos comer gostoso. Vamos nos alimentar bem. Vamos rapar o prato. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, quando nós recebemos de Deus, através da vida do Bispo Luiz, essa palavra para nós, gozarmos dela, nos apossarmos dela, entrarmos debaixo dela durante o ano de 2009, eu atentei para algo que poucas pessoas atentaram. E Deus fez eu fechar o bico e deixar para o último jejum do clamor falar com os irmãos. É muito maravilhoso a gente olhar e falar, prepara-me uma mesa perante mim. É isso que a gente guarda, não é verdade? Só que essa mesa é preparada na presença dos inimigos. Sabe o que quer dizer isto? Batalha, luta, dificuldade, problemas, perseguição, situações contrárias. Porque quando o inimigo está na nossa presença, coisa boa ele não está fazendo, né, pastora Regina? Pode ter certeza que o teu bem ele não quer. Então eu atentei para isso, que seria um ano difícil, mas na presença dos meus inimigos, a mesa ia estar preparada. Então ia ser um ano também de provisão, de providência de Deus, aleluia, de Deus nos abastecer. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso é espiritual, aleluia. Então eu entendi também que ia ser um ano do mover do Espírito. Um ano de nós ficarmos mais espirituais, aleluia. Um ano em que a gente ia viver algumas vitórias espirituais que há tempo a gente não estava tendo. E foi o ano que nós mais batizamos. Foi um ano que teve muito batismo no Espírito Santo. Distribuição de dons. Aleluia. Foi o ano que mais se ungiu diáconos. Pode aplaudir o Senhor? No meio de tudo isso. Aleluia, Jesus.
Então foi um ano que nós passamos, amados, na presença dos inimigos. E o Salmo 23, o salmista quando escreve ele escreve ali dentro de um vale. De sombra, de morte. Foi um ano em que nós enfrentamos enfermidades difíceis de ser curadas. Foi um ano que nós confrontamos com câncer, lá na sede. Que desafio para a gente, não é? Ver aquela mulher naquela situação. Foi um ano em que, olha, a Mara quebrou os 2 pés de uma vez só, o Celso quebrou pé, a pastora cortou pé, pastor Aguinaldo ficou internado 2 vezes. Foi, olha, amados, foi assim, um ano, pastor Wilson, vocês nem sabem o trabalho que deu. Só Jesus sabe. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós estamos terminando o ano em vitória. A provisão de Deus veio para tudo. O avivamento que nós queríamos de Deus começou a acontecer na nossa vida, no nosso meio. Aleluia. E eu sei de uma coisa, que o versículo continua e diz assim, olha, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E nós fomos seguidos e perseguidos mesmo pela bondade e pela misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida. Eu sei que a crise enfrentou algo na vida dela que ela nunca pensou que ia enfrentar. Mas teve vitória. Aleluia. Teve mesa do Senhor preparada na presença de todo espírito de morte. E assim, irmãos, tantos quantos no nosso meio alcançaram de Deus uma experiência que nunca vai poder ser esquecida no ano de 2009. Amém? E nós vemos que ali diz, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Longos dias nós estivemos na casa do Senhor. Quando diz longos dias, irmãos, é assim, quando tudo é muito bom, passa depressa. Quando não é muito bom, demora a passar. E esses longos dias, quer dizer assim, sabe aquelas orações que você começa e ela parece que não quer acabar mais, porque é tanta coisa para aclamar, para apresentar, para colocar diante de Deus. Sabe aquele culto em que parece que Deus não nos visita, não vem até nós. Parece que aquele culto é longo. Sabe aquele culto que você chega com muita dor, seja na alma, ou seja no físico. Parece que aquele momento é demorado. Mas habitarei. E eu louvo a Deus que foi um ano em que a igreja frequentou a igreja. Em que o povo esteve na igreja. Amém? Em que o povo se fez presente, em que o povo buscou a Deus, aleluia, apesar de ser longos dias, apesar de ser dias difíceis, apesar de ser situações difíceis, com dores, com preocupações, com lutas, com o adversário ali, ó, cercando, presente, nós habitamos na casa do Senhor, amém, igreja! Oh! E a vitória é sua. A vitória é do reino. A vitória é da igreja. A vitória é de Cristo. Bendito seja Deus. Agora, abre a tua Bíblia em Jeremias 33, 3. Assim diz o Senhor que faz isto. O Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Oricamaistochereba. No versículo de número 2, Deus está dizendo aqui para nós que Ele é
todo poder e toda a autoridade. Quando ele diz o que faz isto, o que forma isto para estabelecer, aleluia, Deus está dizendo para você assim, ó, eu coloco cada coisa no seu devido lugar. Onde não tem o que precisa, eu faço. Eu trago. Eu coloco. Aleluia! Mas eu coloco cada coisa no seu devido lugar. Ele tem este poder e esta autoridade. Orecamanaia. Hoje, queridos, as pessoas têm confundido intimidade com falta de respeito, com falta de temor. Seja intimidade com uma pessoa, ou seja intimidade que eu quero falar aqui com Deus. Intimidade com Deus não é falta de respeito para com Deus, nem falta de submissão e nem falta de temor. Intimidade com Deus é um negócio maravilhoso. É estar conectado com Ele. É ter ouvido sensível para ouvir o que Ele fala. É ter coração disposto a agir, a tomar decisões conforme Ele determina. Aleluia. Ter intimidade com Deus é ter um temor de Deus muito grande. Porque você tem intimidade com quem? Você sabe que tem todo o poder, toda a autoridade, te faz se sentir, ó, muito pequenininho, um grão de areia. Aleluia. Mas ao mesmo tempo, essa grandeza de Deus, quando toma conta daquilo que a gente não pode tomar conta, faz a gente se sentir amparado, cuidado, protegido, amado. Aleluia, Jesus. Então nós não podemos confundir intimidade com falta de respeito. Oh, Kamaia Labassô. Com falta de temor. Seja para com Deus, seja para com os pastores, seja para com um líder. Ter intimidade com uma pessoa, amados, é tratá-la com respeito. Aleluia, Jesus. Eu tenho intimidade com meu marido. Por isso eu respeito o meu marido. Trato ele com respeito. Eu tenho intimidade com os meus filhos. E trato os meus filhos com respeito. Amém? Então, irmãos, Deus quer que as pessoas compreendam que ter intimidade com Ele não é desrespeitá-lo. Não é dar ordens a Ele. Não é achar que Ele é nosso empregado. Que Ele tem que fazer tudo o que a gente quer, como a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente acha que tem que ser. É respeitar a autoridade e soberania de Deus e vontade de Deus sobre todas as coisas na nossa vida. Aleluia. Nós precisamos compreender a nossa posição diante de Deus. Ele é o Criador. Amém? Nós somos criaturas dele. E através de Jesus, somos filhos de Deus. Ele é Criador e Ele é Pai. Ele tem que ser respeitado como Pai e como Criador. Eu estou falando isso para vocês porque eu quero, em nome de Jesus, que a igreja aprenda a clamar. Clamar a Deus não é dar ordem, não é determinar, não é dizer, Deus, eu não aceito. Irmãos, tem um hino. Eu não vou dizer para vocês que eu sou contra o hino. Mas aquela frase eu não canto. Que diz, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Que jeito esquisito de tratar Deus. Deus não toma nada de ninguém. Quem tira é o diabo. E nós não temos que ficar dando ordem para Deus restituir o que o diabo roubou. A gente tem que ver onde foram as nossas brechas, por que o diabo levou. Se consertar diante de Deus, tapar as brechas, se humilhar diante do Senhor, e aí então recuperar.
Agora esse negócio, quero de volta, que é meu, restitui. Irmãos, isso não me assenta no coração. Eu não sei tratar Deus desse jeito. Eu tenho temor. Hoje, nós vemos que há muita dificuldade de se clamar. As pessoas estão dependentes de quem clama. Dependentes de deixar os nomes para que alguém ore. Dependentes de fazer uma campanha aqui, outra colar, e dar isso em troca daquilo, ofertar isso em troca daquele outro. Agora, irmãos, clamar a Deus, em primeiro lugar, é se colocar na posição que é da gente. De quem precisa, mas não merece. Eu não mereço nada. Mas eu preciso de muita coisa. E só Deus pode me dar. Orecama yabassou. Tem gente, irmãos, que chega diante de Deus para pedir algo, como um assaltante chega diante daquele que ele quer assaltar. Daí ou então você morre. O senhor me dá ou então eu não vou mais na igreja. Ou acontece isso, eu vou largar a diaconia. Ou acontece isso, ou então eu vou mudar de igreja. Ameaçando Deus. Como se tivesse com uma arma em punho. Querendo assaltar o Todo-Poderoso. Irmãos, o Espírito de Deus gemeu dentro de mim. Quando eu comecei a me preparar para ministrar, hoje já, o primeiro dia do jejum do clamor. Quando nós vamos clamar a Deus, a gente tem que entender que Ele pode tudo. E a gente tem que convencer Deus a querer. E a gente vai convencer Deus a querer aquilo que a gente está pedindo, agradando a Deus. Adorando. Pedindo, repetindo, suplicando. Aleluia. Se colocando no lugar da gente. E entendendo que Deus tem o lugar dele, da soberania, da autoridade, e contra a vontade dele, é melhor não lutar. Porque se a gente lutar contra a vontade de Deus, e entrar na vontade permissiva de Deus, lá na frente, a gente vai entender que teria sido muito melhor aceitar o que Deus queria pra gente, sem teimosia contra a vontade dele. Amém? Outra coisa que eu queria dizer para vocês. Deus foi o que criou todas as coisas, formou todas as coisas e colocou cada coisa no seu devido lugar. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê na criação? Irmãos, então, como é que você não vai crer? Ou como é que você vai duvidar que Deus é capaz de mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar o seu casamento, mudar a sua situação financeira, mudar a sua situação física? Se Ele for capaz de criar tudo e colocar cada coisa no seu devido lugar, Ele tem poder para colocar na sua família cada coisa no seu devido lugar. Eu tenho que crer que Ele é capaz de colocar na igreja cada coisa no seu devido lugar. E as coisas não vai ser por força, não vai ser por violência, mas vai ser pelo Espírito de Deus. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Diga assim comigo: Deus está com os ouvidos abertos, disponível, pronto para ouvir o meu clamor. Oh, aleluia, Jesus. Isaías 59 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Deus
está com o ouvido dele encostado na sua boca. Inclinado na altura da sua boca, aleluia. Para ouvir o seu pedido, o seu clamor, a sua oração. A mão do Senhor está estendida para quê? Para te dar. Ele ouve e te dá e te abençoa. Bendito seja Deus. Você crê nisso? Então por que você tem pedido tão pouco? Por que você tem orado tão pouco? E por que quando você chama a Deus, você chama em momentos inoportunos? De uma forma errada, como, ai meu Deus, oh meu Deus, oh Jesus, ai Jesus. Tem uma mulher que ajuda em casa de segunda-feira, e às vezes segunda de quinta, que ela fala, ai Jesus o dia inteiro. E eu falo para ela, graça, Jesus te beliscou. Daqui a pouco ela, ai Jesus, Jesus pisou no seu pé. Ai Jesus, Jesus puxou o teu cabelo. Sabe, eu fico ligada, não é? Então, assim, às vezes, irmãos, a gente só clama pelo Senhor assim. Num momento que assusta por alguma coisa, num momento que chegou alguma, sabe? Ou no momento que está com raiva até, mas não dispensa aquele tempo, aleluia, sem ter pressa, de terminar aquele tempo, de conversar com Deus, de clamar com Deus. Se o ouvido dele está sempre ali colado na nossa boca, a gente tem que aproveitar mais, né, pastor? Esse ouvido que está sempre perto da nossa boca e a mão sempre pronta para dar. Irmãos, a gente tem orado muito pouco. Tem clamado muito pouco. A gente só quer dar ordem para Deus, que Deus tem que resolver. Deus não tem que nada. É nós que temos que orar mais. Temos que buscar mais. Temos que clamar mais. A falha está em nós. Amém, igreja? Você pode dizer, Deus não falha. Eu tenho falhado para com Deus. Deus quer me dar muitas coisas que eu nem sei o valor que tem, mas eu não tenho tido tempo para pedir a Deus, clamando a Ele, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Irmãos, quando tudo vai muito bem, a gente ora muito pouco. Quando a coisa começa a degringolar, nós começamos a orar um pouco. E aí a gente já quer tudo na hora, no estalar de dedo. A gente já quer que seja como o filme da feiticeira. Tonhonhon, tonho, um pisca, acontece. A gente sabe que Deus tem poder para fazer, então a gente acha que Ele tem a obrigação de fazer já. Só que a gente esquece quanto tempo que nós ficamos sem clamar a Deus. Na hora da bonança, na hora da fartura, na hora que está tudo bem. Quanto tempo nós sonegamos de estar na presença de Deus, que é nós mesmos que roubamos de nós essa oportunidade tão bendita, tão eficaz, tão verdadeira, que traz um retorno tão maravilhoso. Irmãos, a gente não pode deixar para clamar só depois que a boiada vazou. A gente tem que ter uma vida de clamar a Deus como prevenção para todas as coisas. Não sabemos o dia de amanhã. Quanta gente que está hoje em perfeitas condições, hoje mesmo pode receber do médico um diagnóstico que está vegetativo, tetraplégico, por causa de alguma coisinha, por causa de um tombo, uma batida na cabeça, uma entortada de corpo. Quantos? Aí então, as pessoas deixam para clamar sempre a Deus
Quando já está tudo muito ruim. Igreja de Jesus Cristo, através de Jesus nós temos acesso aos ouvidos do Pai. E o Pai tem as mãos estendidas para nós, para nos dar o que nós precisamos. Por que que primeiro a gente fala com o mundo inteiro, para depois a gente falar com Deus? Aleluia! Tenha, Maiê, pastora, Deus sabe tudo, conhece tudo. Deus sabe tudo, conhece tudo. Sabe até que eu sou preguiçosa e que você é preguiçoso. Sabe até que a gente negligencia. Deus sabe tudo, conhece tudo. E sabe até que você não tem tido ânimo de orar. Ele sabe tudo e sabe até que você está querendo empurrar o negócio com a barriga. Mas não vai chegar onde tem que chegar, porque por meio da oração nós vamos chegar onde Deus quer que nós chegamos, mas fora da oração nós vamos chegar onde o diabo quer. O diabo quer nossa destruição, quer nossa morte, quer nossa desonra, quer nossa vergonha. O diabo quer nos encher de pecado, o diabo nos quer distante de Deus. Mas Deus está sempre com o ouvido dele colado na sua boca para ouvir o seu clamor. Aleluia. Tumanaere. Tutekamashi. Deus está sempre desejoso de sentir teu hálito no ouvido dele. E Deus tem sempre pressa de nos abençoar. Deus nunca vai deixar para amanhã o que você precisa hoje. Nunca vai chegar atrasado. Aleluia. Ele sempre vai chegar. Na hora determinada. Na melhor hora. Na boa hora. E vai atender você. O que camaeira? Levante a sua mão. Diga assim: eu creio que Deus deseja sentir o meu hálito em seu ouvido e responder a minha oração. Então eu não vou me calar. Eu vou orar mais do que já tenho orado, em nome de Jesus. Amém? Abre a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo de número 4, diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Oh, aleluia! Deus aqui faz tudo isso, se apresenta para Moisés, ali em forma de fogo naquela sarça. Tudo por quê? Porque tinha um povo sofrendo, mas que também estava clamando. E aqui Deus mostra para nós que Ele é um Deus que vê. Porque Ele fala: eu vi a aflição. Eu conheço quem oprime o povo. Então Deus aqui está declarando para nós: Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que conhece, Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que age. Aleluia! Um Deus que ouve. E tudo isso por quê? Não bastava somente o povo sofrer.
Não bastava o povo estar tão somente escravo ali daqueles que os oprimiam. O povo clamou. E por isso Deus desceu para trazer livramento para o povo. E ele aqui declara que ele já via todo o sofrimento. Ele conhecia o que o povo estava passando. Mas Deus desceu porque o povo clamou. Você pode dar aleluias ao Senhor. Você pode aplaudir a Deus. Deus vê tudo, Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, mas Deus age quando nós clamamos. Orecama yabassou, tecama yalabase. 1 Samuel 9,16 diz assim: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Pois olhei para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Outra providência de Deus. Por causa do quê? Do clamor. Onekamayashi. 2 Samuel 22:7 diz assim: na minha angústia, invoquei ao Senhor. Sim, a meu Deus clamei. Do seu templo, ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Urikandanashi. Clamar a Deus não vai ajudar. Clamar a Deus vai resolver. Clamar a Deus vai trazer a solução, aleluia, vai trazer o necessário, vai trazer a provisão, vai trazer o milagre, vai trazer as vidas para serem salvas, aleluia, e vai fazer com que as vidas salvas permaneçam até Jesus voltar. Agora, pastora, a senhora está falando aí, mas eu não sou essa pessoa que não clama. Eu tenho clamado. Este foi um ano que eu clamei. Aí você indaga assim, mas pastora, por que será que Deus não respondeu às minhas orações? Porque Ele não fez conforme eu pedi. Amados, Deus não conhece só o que sai dos nossos lábios. Deus conhece o nosso interior. E olha, não adianta clamar a Deus com raiva do irmão. Se nem a oferta ele recebe, nem a oração também não. Então é preciso se consertar. Uma hora está no ouvido de Deus fazendo um pedido, e depois outra hora está no ouvido de uma pessoa falando mal da pastora Regina, também não vai ajudar. Não vai resolver. Não vai adiantar. Uma hora está com os lábios no ouvido de Deus e outra hora está mandando pau nos levitas. Não. Os levitas não precisam disso. Eles precisam da sua intercessão, da sua oração, da sua ajuda, do seu jejum. Toque mai erevashi. Então alguma coisa está errada. Mas não está errada em Deus. Amém? Deus é a perfeição. Então a gente precisa ver, analisar, por que as nossas orações não estão chegando? Por que elas estão sendo interrompidas? Vai, reconcilia com o teu irmão. Aí depois você vai clamar. Aleluia. Vai, orecamaiereba, confessa teus pecados ao Senhor. Com arrependimento, alcança o perdão de Deus e a santificação. E aí vai pedir. Jesus Cristo falou, se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Tem que ver. Às vezes, a gente não está em Jesus. E Jesus não está na gente. Na gente está o rancor, está a raiva, está a cobiça,
Está a falsidade, está a inveja, está a mentira, mas não está Jesus. Então nós temos que nos consertarmos diante do Senhor. Amém? A falha nunca estará em Deus. Diga assim, Deus não falha. Mas eu sou humano. Eu falho todos os dias. E preciso muito da misericórdia de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus está desejoso em atender rápido um coração que agrada a Ele. Um coração de um servo leal, que demonstra confiança nele. Aleluia! Mas Deus atende. Quando Ele vê em nós a confiança, Ele muda. Tudo que precisa ser mudado, bendito seja Deus. Deus atende o coração quebrantado, arrependido, conhecedor de suas limitações humanas, falhas e pecados. Amém? Deus não despreza um coração arrependido. Um coração contrito, um coração humilde. Oh, louvado seja Deus. Deus tem respondido suas orações? É você que tem que saber. Ou tem muita oração ainda sem resposta? Feche os seus olhos. Você tem sentido assim, quando fala em oração, um vazio, parece que um abandono, parece que um Deus distante. A culpa não é de Deus. O ouvido de Deus está diante dos seus lábios a todo momento. Tocar maiasto tiribá. Você acha que Deus não está disposto em abençoar você por alguma coisa que você cometeu ou que está cometendo? Você pode mudar isso hoje. Tonaielebachorei. E você vai ficar disposto em aguardar a vontade divina do Senhor na sua vida. Orikamayashi. Você não é merecedor do carinho divino. No atendimento das suas súplicas, emergências. Mas Deus te dá carinho. Deus tem vontade de te responder rapidamente. Tonaerebá. João 9,31 diz, sabemos que Deus não atende pecadores, mas Ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Vamos ficar de pé. Nós vemos que a palavra diz assim, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Sabe o que Deus quer fazer para você quando você ora? Não é nem te dar só o que você pede. É mostrar o oculto para você. Mostrar coisas grandes que você não conhece. Você nem sabe que existe. Ele revela o profundo, Daniel 2:22. E o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Deus não é um Deus misterioso, de segredos, de mistérios, para quem ora. Para quem ora, Deus é um Deus de revelações, de contar segredos, de desvendar mistérios. Quando alguém diz assim, Deus de mistério, eu falo, esse não conversa com Deus. Porque quem conversa com Deus sabe que Ele é um Deus de revelações, de mostrar o que está no oculto, o que está encoberto. Manai. Eu queria que você segurasse na mão do seu irmão. Eu busquei no hebraico. E no hebraico aqui diz uma coisa tão linda que diz assim, e lhe contarei coisas misteriosas
e maravilhosas que você nunca conheceu. Namai, no hebraico a palavra batsar quer dizer segredos, coisas inacessíveis. Você já parou para pensar nas coisas que estão tão ocultas a você, tão encobertas a você, e que você pode desvendar ainda aqui na terra, experimentar ainda aqui na terra, conhecer ainda aqui na terra? No dia que Deus me arrebatou, eu não queria nunca mais voltar. Quando tudo em mim começou a funcionar, todo mundo ficou contente, menos eu. Eu não queria nunca deixar os lugares que Deus me mostrou. Queria estar ali para sempre. Aleluia, Jesus. É por isso que os meus pés não estão fincados na terra. É por isso que eu amo o céu. Eu quero o céu. Eu quero as coisas espirituais. Eu não quero perdê-las jamais nenhuma sequer. Eu quero voltar para aquele lugar que o Senhor me mostrou. E eu quero vestir aquilo que é meu, que está lá. Eu quero me apossar daquilo que está lá para mim. Para adornar-me. Eu quero fazer parte daquilo que eu vi que acontece ali na glória. Coisas ocultas que não conhece, Deus quer mostrar para você. Porque elas são grandes e firmes, diz a palavra de Deus. Salmo 5, versículo 2 diz assim: fecha os seus olhos, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois é a ti que oro. Salmo 17:1 diz: ouve, Senhor, a justa causa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não procede de lábios enganosos. Salmo 41 diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Salmo 61:1 diz: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Salmo 88:2 diz: chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Salmo 102:1 diz: ó Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Salmo 145:19 diz: Ele cumpre o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e os salva. Oh, aleluia! Sabe qual é o primeiro clamor que a gente tem que fazer? Perdão. Perdão, porque a gente tem clamado pouco, tem exigido muito. Perdão, porque a gente tem chegado diante de Deus como um assaltante chega. Oh, diante daquele que quer assaltar, tirar-lhe alguma coisa. Porque nós temos chegado diante de Deus sem intimidade e com falta de temor e de respeito. Começa a orar, igreja. Abre a tua boca. Peça perdão por todas as formas erradas que você tem chegado diante de Deus. Nós mais murmuramos, mais nos queixamos do que oramos. Se cantará balassori emanaia. Oh, pastor Jorge, vem aqui fazer essa oração com a nossa igreja. Senhor, nós te pedimos, Senhor, perdão pela falta de clamor, falta de oração. Perdoa, meu Deus, muitas vezes nós queremos as coisas tão rapidamente, mas o Senhor não tem nos encontrado disponíveis para Ti, Senhor. Muitas vezes nós só temos tempos para nós, para nossos problemas, para nossas causas, para os nossos interesses, para os nossos desejos. Temos sido muitas vezes egoístas a nós mesmos, Senhor, e temos privado o nosso espírito de receber a porção que vem de Ti.
Sim, Senhor.